Saravá, meu povo! Hoje o Fala Que Eu Te Escuto tá bastante intrigante e é um assunto muito sério, que é a depressão. Então, já tem um vídeo aqui no canal que a avó Benedita de Angola, que é a preta velha que trabalha comigo, passou um recado, né, uma dica de como melhorar os seus dias depressivos, principalmente você que já tem depressão. Então, para você que tem algum transtorno de ansiedade, que tem pânico, que tem depressão, essas coisas assim, a avó ensinou uma mandinga, né, de preta velha para poder melhorar um pouco. Não é a cura, né, porque não funciona dessa forma, mas a avó Benedita deu-lhe umas dicas de como você consegue melhorar um pouco esses seus dias, né, depressivos e tudo mais. Ainda mais no momento que a gente tá passando, né, gente? Acho que é mais do que essencial dica de preto velho nesse momento. Quem mandou esse Fala Que Eu Te Escuto foi a Clarice. Oi, Carol. Eu quase não sei por onde começar, mas vou tentar não me enrolar. Tenho transtorno de ansiedade generalizada, TAG, e alguns momentos de depressão. Tenho ansiedade desde criança. Começou com episódios traumáticos, mas só fui identificar depois de adulta. Conheci a Umbanda e que me ajudou de uma forma imensurável. Aprendi muitas coisas, a me perceber, conhecer, me perdoar, me entender. Entrei para a corrente há alguns anos e estou no segundo terreiro. Durante a pandemia paramos algumas vezes, mas tem funcionado normalmente nos últimos tempos, o que não me sinto plenamente à vontade, pois tenho medo de sair mesmo momentaneamente. O que acontece é que tentei durante anos tratar a TAG das formas mais naturais possíveis, pois sempre tive muito tabu em relação à medicação convencional. Mas nada realmente me ajudou, então optei pelo uso de medicamento, pois estava tendo muitas crises de ansiedade e pânico, e já estava com pensamentos suicidas. Já não era mais a mesma pessoa. Falei com a minha psicóloga e comecei o tratamento, já que ela havia iniciado com medicamento. Comuniquei o pai de santo e outra pessoa, que me apoiaram também. Decidi não abrir para os meus irmãos da corrente, pois sempre ouvi coisas do tipo: isso é falta de fé, ou confia mais nos orixás, o que me deixava pior ainda. Comecei o uso da medicação e consegui respirar depois de muitos anos, mas lidei com alguns efeitos durante algumas semanas e não estava conseguindo dar passagem na gira. Tudo certo. Então, na última gira, fui receber um passe de uma entidade e ela começou a me falar coisas um pouco estranhas, que pela minha experiência desconfiei que era coisa do médium, mas deixei seguir o baile, até que ele me disse que eu deveria me tratar com coisas naturais, ter mais confiança. E eu não comentei nada durante a consulta para que ele pudesse me dizer aquilo, só fui pelo passe mesmo. Acredito que uma das pessoas que eu comentei sobre o tratamento falou para esse médium, porque é meio fofoqueira mesmo. Não é nenhum segredo, mas eu queria evitar algumas coisas como essa. Não queria me abalar, mas fiquei chateada de ter ouvido isso, ainda mais de uma pessoa da área da saúde. Não bastando, no final, outra médium também que fica incorporada até o final da gira, me ofereceu bebida e eu educadamente recusei por não querer misturar o álcool com o antidepressivo que estou tomando. Senti então que ela ficou brava e me deu nos dedos. Beleza, relevei. De repente ela voltou, dizendo para eu não ficar braba ou chateada com a forma que ela tinha falado, mas que quem bebia era a entidade e não eu, e virou a cara. Senti a mesma culpa e vergonha novamente, mesmo sabendo que a entidade não faria aquilo. Foi a primeira vez que eu saí mal do terreiro. Nem quis comentar com o pai de santo e nem ninguém, pois fiquei pensando se realmente eu estava errada por estar me tratando e recusando a bebida. Fico pensando se estou viajando para achar que é coisa do médium. Será que foram as entidades mesmo? O que eu devo fazer? Obrigada pelo seu trabalho. Obrigada a você pelo seu relato. É muito difícil quando a gente passa por isso e percebe que o médium ele ultrapassa algumas barreiras ali que a gente sabe que a entidade não falaria daquela forma. A gente sabe que as entidades respeitam
a nossa vida, o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, acima de qualquer coisa elas respeitam, porque elas são seres evoluídos, né? As entidades são espíritos muito mais evoluídos que a gente, eles sabem muito mais do que a gente sobre as coisas. Então, se eles não têm esse sentimento ruim, mesquinho, sabe, de grosseria, de ser estúpido, essas coisas que acontecem durante a gira, eu acredito que é muito mais um médium guardando alguma mágoa, algum rancor, alguma coisa ali dentro dele e colocando através da entidade, porque não tem necessidade um negócio desse. Transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, são questões muito sérias mesmo. É claro que tem pessoas que conseguem melhorar esses transtornos, essas doenças, indo só no terreiro, só trazendo as entidades, só tomando o chazinho da avó, a cachaça do Exu, só fazendo essas coisas que parecem pouco, mas é muito, porque é o trabalho das entidades, né? Uma defumação, um passe, uma conversa, essas coisas sim podem melhorar a vida de uma pessoa com toda certeza. No caso da Clarice, ajudou muito, mas não foi suficiente. O transtorno de ansiedade dela estava muito agravado, por isso ela foi atrás de medicamento, né? Provavelmente com psiquiatra e tudo mais, para pegar esse medicamento de antidepressivo. Quando chega nesse ponto, realmente as entidades elas vão trabalhar em você, porém até certo ponto, porque dali pra frente quem vai fazer o trabalho é o remédio, porque realmente tá muito agravado. E sim, remédios para transtorno de ansiedade, para antidepressivo, remédios muitas vezes de tarja preta, Rivotril, essas coisas assim, eles afetam um pouco a nossa mediunidade. Não é que você vai deixar de ser médium porque você toma antidepressivo ou remédio de tarja preta, que muitas vezes é para a cabeça, né, para o sistema nervoso, essas coisas assim. Não é que você vai deixar de ser médium. Esses remédios, eles afetam a nossa mediunidade de forma que você pode perder um pouco da sua concentração para conseguir incorporar e sentir as vibrações das entidades no momento da incorporação. Pode ser que afete, sim, porque a sua conexão é vibracional com a espiritualidade. E quando você toma um antidepressivo ou algum outro remédio que seja bem forte, assim, que seja, né, para cabeça e tudo mais, essa conexão pode ficar um pouco abalada porque o remédio está trabalhando os seus neurônios, toda a sua mente, sabe? Você consegue me entender? Seu sistema nervoso e tudo mais. Então, o remédio trabalhando ali, ele pode afetar um pouco essa conexão. Mas não é para sempre isso, sabe? Não é para sempre. Vai existir um momento em que você não vai precisar mais do remédio ou que você vai conseguir achar uma outra forma de manter essa conexão, de melhorar essa conexão. Existem algumas formas, né? E é dentro do terreiro, conversando com o Pai de Santo e tal, que você vai chegando nessa melhora de conexão. A mediunidade, ela nasceu com você, então você não perde ela porque você tá tomando remédio, sabe? Talvez você consiga sentir menos por conta do remédio, que o remédio está trabalhando de uma outra forma ali. Mas no caso da Clarice, o que deixa ela muito triste é a forma como os médiums chegam nesse assunto, né? Vira ali uma fofoca. E é falta de orixá, é falta de fé. Gente, não é falta de nada. Não é falta de nada. As pessoas, elas têm que passar por certos problemas por conta do karma, por conta da sua evolução espiritual. A Clarice está passando pelo dela. O karma dela é ter esse transtorno, é passar por isso, é entender por que ela tem isso e melhorar. Claro que tem muitas doenças que não tem cura, né? A depressão, ela não tem cura. Você vai diminuindo, você vai controlando, mas ela não tem cura. O transtorno de ansiedade é a mesma coisa, ele não tem cura, você controla o transtorno de ansiedade. Então, não é falta de fé, não é falta de orixá na sua vida. Você tem que passar por isso por algum motivo. A gente está vivendo hoje no meio de uma pandemia. É normal que todo mundo esteja mal. É normal isso. Tá todo mundo mal. Eu falei isso esses dias num vídeo. Esse tipo de transtorno tá sendo cada vez mais comum nas pessoas porque, gente, estamos no meio de uma pandemia. Não é falta de orixá, não é falta de fé. É pandemia, tudo que a gente tá passando. É comum.
Então, claro, sim, acredito que se a gente se apegar na nossa fé, se a gente se apegar nos nossos orixás, nas entidades e tudo mais, a gente consegue ter um pilar, ter uma base ali pra gente não sucumbir de vez, pra gente não cair de vez. Claro, eu acredito nisso, mas eu não creio que as pessoas passam por isso por falta de algo. Na verdade, não, na verdade, é falta de respeito com quem tá sentindo, né? Quando você fala algo do tipo, você tá faltando com respeito. Você não tá na pele daquela pessoa pra saber o que ela tá sentindo. Você não faz ideia do que é ter um transtorno agravado de ansiedade. Ninguém faz. Cada pessoa sente de um jeito, né? É igual a incorporação. Quando você incorpora um caboclo de Oxóssi, é diferente do fulano de tal que incorpora o caboclo de Oxóssi. Porque as pessoas sentem de diferentes formas as vibrações enérgicas das entidades. Então não tem como eu dizer pra você que a depressão dela é falta de orixá. Isso é absurdo. Isso é absurdo sem tamanho. Porque a gente não sabe o que ela está passando. Você sabe se ela tá com falta de fé? Se ela não tá colocando os orixás na vida dela? Como é que você sabe, gente? Você não tá dentro da casa dela, você não tá dentro da cabeça dela pra saber? Você não tá vestindo os sapatos dela ali na hora de sair pra andar e caminhar pela vida? Não é? Então eu acho uma falta de respeito, sim. Já ouvi de pai de santo que ataque de pânico não é doença, não é desculpa para faltar na gira. Mas com certeza as pessoas estão erradas, né? E eu posso garantir pra você, Clarice, eu tenho absoluta certeza que isso não foi uma entidade que disse, viu? A entidade não pode ter ficado brava com você porque ela respeita que você está tomando um remédio que você não pode misturar álcool porque pode dar ruim pra você. A entidade sabe disso. Por isso que muitas vezes as entidades pedem pra você cheirar a bebida ou tomar um copo d'água que elas emantaram de energia, porque isso pode acontecer também. Tem Exu que não toma bebida, que não toma cachaça ou uísque ou qualquer coisa assim, eles tomam água. E aí, como é que faz? Eles emantam aquela água de energia para que ela faça a mesma função de um álcool. A entidade tem esse poder de energia para poder transformar a água em vinho, por exemplo. Nossa, fechou a janela aqui. Assim como Jesus transformou água em vinho, claro que a entidade não vai transformar água em vinho, mas ela vai emantar a água para que ela tenha a mesma função do éter, que é o que tem dentro do álcool, das bebidas, né? É o álcool. Então não tem necessidade. Se essa entidade em si que estava conversando com você queria que você bebesse a bebida dela, ela podia ter pegado um copo d'água, emantado, colocado energia ali, trabalhado naquela água, que você ia beber água, sem necessidade de beber o álcool, para não misturar com o seu antidepressivo. As entidades sabem disso, gente, e elas nos ensinam dessa forma também. Então, com certeza, foi o médium que ficou ali com alguma mágoa, porque você negou e colocou isso para fora. Infelizmente, os terreiros estão cheios de gente dessa forma. Vaidosas, pessoas com ego inflado, pessoas que acham que sabe de tudo, que olha, isso aí é falta de fé. Como é que você sabe disso? Eu acho uma afronta, gente, eu acho de uma afronta tão grande a pessoa julgar que ela sabe o que a outra tá passando dentro da mente dela, dentro da vida dela. O que eu tenho para dizer para você, Clarice, é que você não desista do terreiro, né? Não desista da religião ou coisa parecida por conta dessa experiência ruim que você teve. Todos os terreiros têm pessoas dessa forma, infelizmente. É raro não ter, né? Porque é aquilo que eu sempre falo para vocês, terreiros são feitos de pessoas e infelizmente as pessoas erram, as pessoas têm defeitos e ali é um hospital e a gente vai para se curar. Então cada um ali tem a sua doença e você não pode esquecer que você também precisa desenvolver, precisa melhorar, precisa evoluir e muitas vezes a gente tem ali o terreiro como nosso pilar principal para esse caminho da evolução espiritual. Então não desista disso. Sobre a fofoca, quando o João fala de Pedro, a gente sabe muito mais sobre João do que de Pedro. Não tem esse ditado? Quem faz a fofoca mostra mais sobre a pessoa que fez do que quem está sendo a vítima da fofoca. Então não coloca isso na sua cabeça, não tenha problema com isso,
deixa que falem, o problema é deles, você está se tratando, você está buscando ajuda, tanto no terreiro quanto na medicina da terra. Se a gente tem a medicina do nosso lado, na terra, é porque Deus permitiu que os homens pudessem estudar a ponto de nos ajudar dentro da nossa saúde e tudo mais. Então, as entidades, elas falam sobre isso também. Usa a medicina da terra, não ignora a medicina da terra. As pessoas estudaram para isso. Os nossos ancestrais ensinaram seus sucessores e assim temos aí um grande estudo medicinal sobre isso tudo. Então não desista do terreiro, não desista nem da medicina, continue fazendo suas consultas com psicólogo, com psiquiatra, continue indo no terreiro sempre que você puder, dentro das medidas, de segurança por causa da pandemia, continue sempre que puder. Logo, logo a gente vai ter a vacina, se Deus quiser, e aí a gente vai conseguir melhorar ainda mais. Continue a sua conexão com os orixás, com as entidades, agradeça o que você tem. E não esquece de pedir também. Peça ajuda nos seus momentos mais difíceis, sombrios. Acende uma vela para o seu anjo da guarda. Pede para os pretos velhos te acalmarem, te iluminarem. Pede para os orixás darem força na sua vida. Porque a gente sim tem que se apegar na fé, a gente sim tem que se apegar nos orixás, mas não é só isso, a gente tem que tomar as nossas atitudes e você tomou a sua, que é buscar a medicina para te ajudar nesse momento. As coisas têm que andar juntas, gente, sempre juntas. Uma não é melhor que a outra, né? A gente sabe que a espiritualidade é extremamente importante na nossa vida, mas a nossa vida física também depende da medicina e tudo mais. A gente precisa andar com os dois juntos. Não é separando os dois que a gente vai ficar melhor, não. Porque tem gente que não precisa tomar remédio. Olha que coisa boa, olha que bênção. A pessoa conseguiu, no terreiro, melhorar e controlar os seus transtornos. Tem gente que consegue, mas tem gente que não, e tá tudo bem. Tá tudo bem buscar ajuda, buscar um psiquiatra, tomar um remédio, se for o caso. É melhor dessa forma do que simplesmente se perder de vez. Já pensou? É muito pior se você se perde de vez, acreditando numa coisa só, sendo que aquela coisa está te dando uma oportunidade de procurar uma ajuda diferente, certo? Eu espero que você fique bem, Clarice. Coloquem aqui nos comentários mensagens, dicas, coisas para Clarice também se inspirar em vocês. Você que está passando por isso tudo, tenta seguir essas dicas também, tenta ver que você não tá sozinho, tá vendo que tem mais pessoas também com os mesmos problemas que você. Então a gente tem que se apegar um no outro, assim, ó, pra gente subir junto, pra gente passar por tudo isso juntos, certo? Acho que é isso. Tenha uma ótima semana, saravá e muito axé.